Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Essa de hoje, uma live especial, uma live de apresentação e análise de livro de uma obra maravilhosa, uma obra lindíssima, riquíssima de detalhes e de informações e de muita história também, né? De diversas histórias. Então, a obra hoje é Panaceia. Esta obra que nós vamos estar aqui, né, que eu vou estar aqui apresentando para vocês. Panaceia, os Jasper e os Gomizzi, duas famílias que se encontraram aí nesse percurso de suas vidas aqui no Brasil. Então, é um prazer poder estar falando desta obra, uma obra que, na verdade, foi me encantando conforme eu fui, né, conhecendo um pouquinho mais, folheando essas páginas, vamos dizer assim. E hoje eu, na verdade, vou fazer um brinde diferente, né? Normalmente aqui no Prosa Verso e Vinho, a tradição é a gente fazer um brinde com vinho para dar as boas sortes, as energias positivas para o escritor, para as suas obras, né? E que venham sempre muitas outras. E hoje, em especial, eu preparei algo diferente, né? Não sou gaúcha, mas sou catarinense, então o chimarrão também faz um pouquinho parte da minha história. Então, antes de falar um pouquinho sobre a autora em especial, a Yolanda de Souza Anchal, né? Eu vou, na verdade, fazer um brinde com chimarrão hoje, desejando tudo de bom, muitas energias positivas e que venham outras obras como essa, tá? Então, um brinde. Um brinde diferenciado, né? Mas vamos lá. Bom, a obra que nós vamos estar falando vai ser essa daqui, mas eu gostaria, na verdade, de falar um pouquinho sobre a autora. Vamos conhecer um pouquinho quem que é Yolanda de Souza Anchal, né? Então, deixa eu pegar aqui o texto e vou fazer aqui uma breve apresentação para que a gente possa, na verdade, mergulhar aí nessas páginas, né? Eu espero, na verdade, não dar muitos spoilers, né? Porque a gente fica empolgada aqui desse lado, para que vocês possam conhecer aí um pouquinho mais, né? Das obras em que eu tenho a oportunidade de conhecer e estar aqui dividindo com vocês, né? As minhas observações, as minhas percepções referentes à obra e tudo mais. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da autora, né? Yolanda de Souza Anchal é professora atualmente da rede pública no Distrito Federal. Realizou seu primeiro trabalho na área da escrita 25 anos atrás, quando ainda residia no Sul, lançando de forma independente Entre Sonhos e Flores. Yolanda de Souza Anchal é natural de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Passou sua infância em Boa Vista do Incra e atualmente reside em Planaltina, Goiás. É casada e tem 3 filhos. Em 2007, formou-se em Letras pela Universidade de Brasília. Quando jovem, por amar a leitura e a modalidade escrita, e numa constante insatisfação que lhe importunava, e detentora de uma sensibilidade diante das emoções mais variadas dentro de si, pegou-se escrevendo seu primeiro romance Entre Sonhos e Flores. Já vou mostrar a capa dele para vocês também, tá? Bom, que foi publicado em 1998, apenas para familiares e amigos, época em que assistia em Boa Vista do Incra, lá no Rio Grande do Sul. Esta obra foi repaginada em 2023, mantendo-se a integridade do conteúdo em prol de alcançar o público-alvo. Então, antes de eu dar continuidade, deixa eu mostrar aqui para vocês essa primeira obra, então, da nossa autora aqui, que nós estamos, né, conhecendo um pouquinho mais a Yolanda. Como o texto disse, é uma obra que nasceu em 1998, tá? E que foi, né, lançada novamente, repaginada aí
em 2023. Então, nós estamos falando desta obra aqui, Entre Sonhos e Flores, tá? Bom, dando continuidade aqui em relação a um pouquinho da biografia aqui da nossa autora, nós temos então aqui, dando a seguinte informação, né? Anshau também aprecia viajar, estar com a família e assistir um bom filme. Eu também. Confessa ter receio de arriscar-se quando se trata de mudanças em algo cujo se tornou comum, mesmo sendo capaz de aperfeiçoar-se durante e após essa transição. Depois de muito tempo, em 2015, ansiava em pôr no papel outra história. Nos momentos livres, dedicou-se novamente na arte da escrita. Desejava pôr no papel a saga dos Jasper e dos Gomizzi, esta obra que a gente vai estar falando, né? Dando vida a outros personagens que, de forma real ou imaginária, conta uma nova história relatando as vivências e trajetórias de 5 gerações que se estabeleceram no interior do Rio Grande do Sul. Por volta de 1880, baseando-se em fatos reais ou não, em fatos reais ou não, como a própria autora afirma, apresenta as vivências de 2 famílias que se encontraram nos Pampas gaúchos e construíram suas histórias por lá. Então, a gente já pode aqui ter uma pequena noção do que tem, né, do que nós vamos encontrar dentro de Panaceia, né, os Jasper e os Gomizzi, tá? Então, nós temos aqui 2 famílias. Bom, que mais a gente pode falar agora, né, entrando um pouquinho em relação à obra em si? Conhecemos a autora, vimos que ela tem um outro livro, né, antes desse da Panaceia, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho para esta obra Panaceia que eu mostrei e vou estar sempre mostrando a capa para que vocês possam, né, estar aí vendo o belíssimo trabalho de capa que a gente tem. Por quê? A gente pode analisar então já essa obra da seguinte forma. Quando a gente observa a capa, a gente vê então, na verdade, a silhueta de uma mulher, né? Assim, de forma clara e transparente, né? Porque ao fundo a gente tem também ali a questão da paisagem da gaúcha, né? Lá do Rio Grande do Sul, esses campos, gados ali no fundo, né? Enfim, cavalos e tudo mais. Esse campo aberto que é de característica, né, do Rio Grande do Sul e tudo mais. Quando a gente começa a ler a história, a gente percebe que, por mais que ela venha de uma narrativa, né, da narradora que se chama Mariana, né, a gente observa a capa e não necessariamente diz que esta mulher propriamente é a Mariana, né? Depois que eu terminei de ler a obra, eu cheguei à conclusão de que esta mulher representa, na verdade, todas as outras 5 mulheres que antecederam, né, a história da Mariana, que é quem nos conta essa trajetória da família. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, né, a sua mãe, Sara, tá? A sua avó, Annalise, né? A sua bisavó, Sofia, e a sua tataravó, Amélia. Então, a gente consegue ver que essa mulher daqui que está representada na capa, né, pode muito bem representar todas as outras que, né, fizeram com que Mariana, a narradora principal, né, que é quem nos convida a conhecer essa história, esteja aqui, né? E quando a gente começa a fazer a leitura, é como se fosse um convite para que a gente sentasse na sala, né, junto com a Mariana, e ouvisse a história que ela tem para nos contar. E aí a gente fica se questionando, na verdade, do ponto de vista, tá, mas é uma história de outra família e tudo mais, será que vale a pena? Lógico que vale a pena, porque
mesmo não sendo a minha família, eu me identifiquei muito com as histórias que a gente encontra aqui dentro, porque a minha família também tem uma história, assim como a de vocês que estão nos assistindo. Porque, querendo ou não, o Brasil foi colonizado, né? Inicialmente vieram os portugueses, os espanhóis, os holandeses, e aí depois ali por volta de 1800 e pouquinho, 1880, que é quando começa a história aqui para nós, né? Vem uma outra leva, né, de imigrantes, vêm lá os italianos, vêm os alemães, que é aqui os personagens principais, mas eu me coloco dentro desse contexto porque nesse período também veio os meus, né, os meus ancestrais, no meu caso vieram, né, da Polônia, da Áustria, né, e tudo mais. Então, querendo ou não, todos nós temos um pouquinho dessa história, né? De pessoas que vieram em busca, né? De um sonho, em busca de uma qualidade de vida, em busca de algo melhor, né? Então, por isso que eu digo que mesmo não sendo a nossa família, né? É interessante a gente conhecer, porque todos os momentos em que a nossa autora Yolanda vem descrevendo com uma forma tão cativante, né, uma narrativa tão gostosa em nome da Mariana, que é a quinta geração, porque aqui a gente tem a história de 5 gerações, né? Então nós estamos no tempo presente, né, ouvindo essas histórias de como veio aí se desenvolvendo toda essa família aqui no Brasil e tudo mais. E toda também as dificuldades e tudo, como que era. Então a gente se coloca muito, né, no lugar dessas pessoas. E se eu estivesse naquele tempo, né? Como que seria? Porque às vezes a gente está hoje em 2025, né? Às vezes a gente não se coloca no passado das dificuldades, de como tudo era muito difícil, de se conseguir as coisas, porque hoje está tudo muito fácil. Então também é um livro interessante para que, principalmente, né, o pessoal mais jovem tenha contato, né, com um pouquinho do que foi o passado, né, de como foi tão difícil a construção, né, de uma história, de algumas vidas, porque nós estamos falando da construção de famílias e tudo mais, né? Então, é um livro que sim, que nos encanta desde o primeiro contato que a gente tem aqui no começo, né? Quando a gente passa, né? A gente passa ali de forma da estrutura, vamos falar rapidamente da estrutura do livro, né? O livro, na verdade, ele foi lançado o ano passado, em 2024, tá? Pela editora Apres, né? Apesar de receber aqui na capa o selo da Artera, né? Editorial, mas é da editora Apres, tá? Que está aqui na parte de baixo, né? Bom, ele é dividido, então, na verdade, em 2 partes, né? A primeira parte e grande quantidade de capítulos é onde, do primeiro capítulo ao 10º, a gente vai, na verdade, conhecer um pouquinho de uma das famílias, os Jaspers, né? Mais ali o eixo das mulheres, né? Dessa família ao qual a Mariana, quem está narrando para a gente, está contando a sua história. Então é legal porque o foco está nas mulheres, né? Nas mães, né? Lógico, os pais aparecem e de forma muito forte também ali em relação a essa construção, mas a construção da narrativa está mesmo no olhar das mulheres. Então, isso também é muito interessante, ter esse olhar, né, para elas que muitas vezes, né, foram sempre um segundo plano em diversas histórias que a gente costuma ver por aí, né? Então, a Yolanda traz para gente esse foco, né? O foco da construção da família, né? Se desencadeando em relação do ponto de vista das mães, que foram, né? Tendo as suas filhas, né? Até chegar, então, na atualidade, que é a Mariana, tá? Que é quem está nos contando a história. Então, a gente tem a estrutura de 2 partes muito bem definidas, né? A primeira parte, a gente tem, então, as 2 famílias. No primeiro momento, a família Jasper, tá?
que veio da Alemanha. Num segundo momento ali a gente termina com a família Gomizzi, que tem um pezinho mais abrasileirado aqui. E cada uma traz o seu foco, cada um traz as suas histórias, as suas dores, as suas alegrias, vamos dizer assim, né? E na segunda parte a gente começa já a ter essa união, né? Mais desenvolvido ali em relação aos pais e a própria vida da Mariana, né? Como que foi o começo ali, o desenvolvimento ali de quando a Mariana entra dentro desse contexto familiar, tá? Mas aí a gente tem também uma parte que a autora faz algumas homenagens, ela homenageia os pais e aos avós. Então, eu separei aqui uma imagem para que vocês pudessem, né, olhar um pouquinho, porque o que eu achei muito interessante também é que é uma narrativa de ficção, né? É uma narrativa, na verdade, que traz aí personagens onde a gente, né, sabe que houve esse trabalho de criação, né? Mas que no fundo foram construídos em cima de pessoas reais, né? Foram mudados os nomes, foram mudados os locais. E assim, o livro traz para a gente o quê? Um embasamento, uma pesquisa muito bem feita para que a gente possa entender toda essa narrativa, esse contexto, porque ele é feito de lembranças. A Mariana que hoje, né, está nos contando a sua história e da sua família, ela vem por meio das lembranças, né, do que ela se lembra e de relatos, né, de pessoas ali mais velhas da família, ela vem construindo aí essa narrativa para gente, né? Então, dizer que é 100% real não é. Até porque está muito claro aqui para gente logo no início, na introdução, a própria tem a parte em que a Mariana se coloca para que a gente possa conhecer primeiro ela, né? De como ela construiu aí todo esse enredo e tudo mais, tá? Que é um trecho que eu vou querer ler para vocês, que é bacana porque é onde a gente começa a entender onde a gente está entrando. Muitas vezes, né, a gente meio cai de paraquedas dentro de um livro. Então, tem momentos em que alguns autores nos oferecem essas informações. Tem livros que autores não oferecem, né? Deixam a gente cair de paraquedas até a gente entender onde a gente está. Eu prefiro da forma como a Yolanda fez, que é já deixar muito claro para o leitor, né? O que ele vai encontrar aqui dentro. Né, o que mais ou menos ele pode considerar de fatos reais e o que na verdade ele, né, foram fatos em que ela teve que usar do recurso da ficção para construir a sua narrativa, tá? Então aqui ela já deixa para gente claro isso. Então, antes de falar aqui da introdução, uma outra parte que eu achei muito legal e que eu fui entender depois, né? Porque a gente vai caindo a ficha de pouquinho em pouquinho, né? Na leitura. É esse relógio aqui na capa, aqui dentro. Ele tá bem fraquinho, na verdade, sim, porque ele está, né, como se fosse apenas como é que a gente fala? Uma marca d'água, né? Só para dizer que ele tá ali, na verdade. Mas o relógio simboliza dentro da narrativa essa questão do tempo. Esse tempo que às vezes é nosso amigo e esse tempo que ao mesmo tempo não é nosso amigo. Então é muito difícil, né? A gente às vezes fala tudo dentro do seu tempo e a gente às vezes quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não é no nosso tempo que as coisas acontecem, né? Elas acontecem dentro do tempo que tem que acontecer. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que, né? Às vezes esse tempo que a gente acha que é um tempo cumprido para chegar àquilo que a gente tanto almeja, é o tempo necessário muitas vezes para um amadurecimento, né? Para que a gente possa entender diversas situações. Então o relógio simboliza aqui essa questão do tempo. E aí tem algumas partes, eu tenho mania de querer já pular lá na frente, porque assim a gente fica empolgado com a história, né, com as diversas histórias que a gente encontra aqui dentro, tá? Mas eu vou me policiar, deixa eu acalmar meu coraçãozinho, né, como eu já fiz o brinde, então eu já posso, na verdade, até colocar um pouquinho mais de água, porque eu acabei tomando um golão. E quando eu estava lendo, né, comecei a ler o livro, eu já tinha logo no começo algumas partes em relação
a tomar o chimarrão, né? E eu confesso que já fazia tempo que eu não estava tomando, porque aqui em Campo Grande é quente, então às vezes a gente não tem o hábito do chimarrão. Mas nessa época do ano, né, nesse friozinho, na verdade, é onde eu volto um pouquinho às raízes, né, para tomar, porque quando eu viajo para a casa da minha avó, ela toma, então às vezes eu também tomo lá, mas aqui é mais esporádico. E então eu falei, gente, tem que comprar erva de chimarrão, tem que comprar erva de chimarrão. Aí eu fui lá e comprei, né? E pude fazer a leitura, né? Também tomando o chimarrão, porque em vários momentos está aqui, né? Um oferecendo o chimarrão para o outro, que é esse acolhimento, né? Que os gaúchos têm com os convidados em suas casas, com sua família em si, né? Então, bom, voltando aqui na parte do texto, né? Dentro do livro, então, a gente tem uma estrutura de 2 capítulos. A gente tem a parte das homenagens, da apresentação, várias dedicatórias, né? Porque foram pessoas importantes que passaram, na verdade, na vida da Yolanda e ela, né? Generosamente foi pontuando cada uma delas dentro aqui. Então, isso é muito legal da parte da autora poder, mesmo que pessoas que passaram em curto espaço de tempo, mas que foram importantes na vida dela, ela faz esse registro. Tem uma parte de esclarecimento, onde ela mais ou menos explica, mas a parte da introdução eu também achei interessante, porque também faz essa menção para que a gente possa entender o que a gente vai encontrar dentro da obra. Então, ela diz assim na introdução, tá? Toda essa parte da história dos Jasper e dos Gomise, aqui descrita, é narrada por mim, Mariana Jasper Gomise, da 5ª geração, que por meio de lembranças, relatos e muita imaginação, busquei emoldurar, talvez não de forma contínua, perfeita, mas alguns subsídios que tornem o enredo não somente fictício, mas ornado por uma realidade que se movimenta entre todos os personagens envolvidos. E olha que se a gente for pôr, eu paro um pouquinho aqui para conversar aqui com vocês, né? Que se a gente for pôr na ponta do lápis tanto de personagens, né, que tem dentro do livro e que dá brecha para outras histórias, né? E aí a gente vai se envolvendo com a história, vai sendo íntimo da família em si e torcendo, né, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível e tudo. Ah, a autora vai deixando então algumas brechas, né, para uma possível continuação. E aí a gente, né, na verdade, pesquisando ali, né, já posso antecipar a informação que a própria autora já disse, tá? Aí em alguns momentos, né, que sim, nós teremos o volume 2 de Panaceia. Então isso é muito legal porque a gente, né, se apega a alguns personagens e a gente quer saber mais, né, do que aconteceu depois. Então, isso é muito legal. Parece que o volume 2 já está bem desenvolvido, né? Está em trabalho aí de texto, de revisão, alguma coisa. Então, a gente fica aqui na expectativa para que esse volume 2 possa sair. Porque quem teve o contato com o primeiro, quem vai vir a ter o contato com o primeiro, com certeza vai querer saber da continuação, né? De algumas histórias. Algumas a gente, né, já sabe que não vai ter como, porque o desfecho já está muito claro aqui, né, conforme os rumos, né, da vida e tudo mais, mas alguns aqui ficaram aquele gostinho de quero mais, tá? Eu tô aqui enrolando para ver se esfriou, porque eu deixei a água muito quente. Tá friozinho. Ok. Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui na introdução, né, a autora diz pra gente assim: com o intuito de preservar a memória ou uma parte dela, por meio dos relatos aqui descritos sobre uma prole, considerando-se esse enredo uma obra de ficção, embora sendo fatos que possam representar alguma realidade dos personagens aqui apresentados, cria-se nomes e cenários que podem ser similares a de um tempo de outrora, em espaços reais, com possíveis lacunas que permitirão o leitor imaginar e criar por si mesmo. Muito se tem por certo do comum cotidiano dos personagens desta teia com tantos outros que peregrinaram
nesta terra e cumprem seus desígnios. E é aqui que eu volto àquele gancho que eu falei, que é um livro que todos podem ler e devem ler, porque faz com que a gente, na verdade, olhe também, né? Muitas vezes a gente não tenha a bagagem de informação que a gente encontra aqui dos nossos ancestrais, de como foi, né, o período em que eles estavam aqui, né, desbravando, principalmente os primeiros que vieram de fora, que não conheciam a região, não dominavam o idioma, né, como foi isso? Então, não tinha energia elétrica, né, tudo era muito distante, precário, né? Enfim, então é um livro que nos prende nesse sentido, para que a gente possa muitas vezes entender, né? Assim como a gente entende os personagens, porque eles eram desta forma, né? E que a gente possa fazer esse paralelo com a nossa vida, né? Por que que às vezes a minha bisavó era assim? Por que que a minha avó era assim? Né? Que às vezes eram pessoas mais fechadas, né? Então soltavam poucas informações para gente, né? Mas quando soltavam, com certeza, eram informações riquíssimas, de grande sabedoria, né? Então, aí ela termina aqui dizendo, né, onde vai se passar a obra e tudo mais. Então, eu volto aqui na capa, para quem está chegando, né, conhecer a capa do livro em que nós estamos falando, que é Panaceia, Os Jasper e os Gomizzi, tá? É esta obra que a gente está falando, que se passa, então, no Rio Grande do Sul. Não gosto muito de me apegar certinho a nomes das regiões, né? Porque, na verdade, a parte é fictícia ali, né? Mas o que a gente precisa saber é que os imigrantes, então, né? A família em especial aqui, os Jaspers, vieram da Alemanha, vieram de navio, né? Na esperança aí de começar algo novo. Então, a gente começa a história, né? A Mariana começa a contar pra gente, então, de como foi, na verdade, essa travessia. Mesmo que relatos assim curtos, a gente, né, observa aqui, na verdade, que por parte, então, da sua mãe, né, dos Jaspers, a Amélia e o Axel, né, se eu estiver falando errado, mil desculpa, tá? Vieram, então, de navio da Alemanha, né, cruzaram o Atlântico, veja só, quando a gente se coloca no lugar deles, 1880, né, a gente estava aqui também no Brasil vivendo várias coisas ali ao mesmo tempo, né, próximo ali até ali perto da República mesmo, né, da saída do Império com a República e tudo mais, então o Brasil também estava vivendo algo ali muito movimentado. Tudo bem que a família em si foi para o Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul, o sul do país, teve muito poder ali em relação a diversas manifestações, né? Mas enfim, então a gente tem esse início, né? Dos tataravós da Mariana, da Amélia, né, que já veio casada com seu esposo Axel, né, e que cruzaram então esse Atlântico enorme, né, imagina ficar aí, né, dentro de um navio e tudo mais, sem saber ao certo, né, estavam ali, poderiam estar vindo de diversas situações, fugindo da guerra, condições melhores de vida, mas enfim, né? Olha a coragem que eles tiveram de sair. E aqui eu me pego muitas vezes, será que eu teria essa coragem de sair? E aí eu pergunto para vocês, vocês teriam coragem, né, de sair para ir para um outro lado, um outro idioma, em outras condições, para tentar algo novo? Aí eu me coloquei muito dentro desse sentido, né? Bom, e aí a gente tem aqui o nascimento da Sofia, que é a bisavó da Mariana, que nasceu no navio, né? Então, vejam só, né? Além de toda aquela apreensão, né? E não era um navio de primeira classe, a gente sabe que até então, né? As condições eram mínimas ali, né? Então a gente se coloca ali no lugar. E aí, dentro dessa travessia, né? Acontece o nascimento da Sofia. Então, a gente já começa, né, a ver diversas situações que podem ter acontecido e tudo mais, e a gente se questiona aí, né, um pouquinho sobre esse momento da vida desse casal que veio.
E dentro da história a gente vai percebendo, oi para todo mundo, viu? Tô dando aqui um oi para vocês, né? Acenando aqui, mas todos sejam bem-vindos, né? Espero que vocês estejam gostando. Tenho certeza que quem ainda não teve o contato com a obra, fica a dica, a recomendação para que vocês possam ter e depois conversar com a gente, né? Conversar em especial com a Yolanda, para contar para ela essa percepção, né? Do que vocês acharam. Mas voltando aqui na questão, então a Sofia nasce nessa viagem aí, né? Dentro do navio. Bom, até aí tudo bem, chegam, né, conseguem um espaço, conseguem uma terrinha, mas mesmo assim tudo muito precário, né, tendo que começar do zero, né, e aí a gente vai vendo que a Sofia, ela acaba, né, por conta da Mariana contando pra gente, a Sofia, na verdade, acaba não aprendendo muito o idioma português. Quem, na verdade, vai ser uma peça importante, né, é o seu esposo, que se conhece, né, aqui já no Brasil. Então, como os imigrantes acabam convivendo muito junto entre si, é óbvio que os casamentos acontecem entre, né, ali as suas proximidades, né? E aí é onde aparece um personagem que eu achei assim de uma força muito grande, que é o Joseph, né? Joseph Lambert, né? Que acaba, né, então casando com a Sofia. E aí eles começam a construir essa vida juntos, né, com também já uma segunda geração, né, não tão diferente dos seus pais, da Amélia e dos pais da Sofia, né, da Amélia com Axel, mas ainda assim, né, em situações ainda de muita instabilidade, né, mas que ele se destaca já de início, né, ou seja, né, já é um empreendedor, já é alguém que tem uma visão, e é ele quem vai, na verdade, assim como a gente sabe que os homens que tentam, na verdade, né, serem o suporte ali da família, apesar que a gente conhece algumas histórias de mães, né, que acabam ficando solteiras e que também acabam, né, tendo um papel muito importante. Mas voltando a falar, então, dos bisavós da Mariana, que é, né, a Sofia e o Joseph. Então, o Joseph já mostra um diferencial, né? Ele já veio um pouquinho grandinho, dá a entender que existe uma diferença ali de idade, tipo, talvez uns 5 anos, 6 anos entre eles, enfim. Então, ele, na verdade, aprende também com seus pais, né, essa questão, né, que está numa terra nova, que precisa, né, correr atrás dos seus sonhos. E o livro nos deixa muito questionamento, que depois eu vou fazer aqui para vocês. E Joseph, então, é quem vai de pouquinho em pouquinho aprendendo esse novo idioma, né? Mas a Sofia, ela se mantém muito fiel às suas tradições, né? Ela vai falar, assim, poucas palavras em português. Eles conversam entre eles, o casal, né, em alemão, e assim como ela vai conversar com os seus filhos também, porque eles vão ter 4 filhos, tá? Eles vão ter, então, ela vai conversar com seus filhos, né, também em alemão. E é o que a Mariana reforça, né? Se eu não me engano, a Mariana teve um contato com essa bisavó, ainda pequena, mas o que lembra é que ela, de fato, agora eu não sei se o contato foi com a bisavó, com a Sofia ou com a Annalise. Não, acho que foi com a bisavó também. Mas enfim, é, então, na verdade, a Mariana, que é quem está nos contando a história da sua família, né, diz que a avó se manteve muito fiel ali e tudo, e que traz uma linda história, né? Ela vem ali, tem a sua primeira filha, que é a Annalise, né, que é, na verdade, então, a avó da Mariana, tá? E na sequência vieram mais 3 filhos, né? Então, Joseph e Sofia tiveram 4 filhos, né? Então, pensa, né, alimentar naquela época, né, mais 4 pessoas ali, enfim, todo mundo se ajudava. E o que a gente percebe, né, que as mulheres, além de cuidar
das questões domésticas, né, da casa em si, elas é quem também proviam muitas vezes a vestimenta da família, né, de costurar ali dentro do que conseguiam, né, as roupas para que o esposo e os filhos pudessem, né, usar e tudo mais. Lembrando que na região do Rio Grande do Sul é muito frio, né? Nós estamos falando aí de temperaturas que oscilam, né? Quando é quente, quando é muito frio, é muito frio. E então fica ao papel das mães, né? Das mulheres, né? Da família, essa questão. E também um pouquinho da atenção aos cuidados com a parte também da plantação, dessa questão ali de ajudar na parte ali da plantação em si, da colheita, né? E tudo mais. E apesar que os homens, né, cuidam desse lado de fora, né, e tem aquela questão da força maior estar com eles ali, Joseph, ele se destaca muito em relação a essa percepção de trabalhar com os cavalos, de compra e venda dos cavalos, né? Então, ele viu nesse segmento, vamos dizer assim, né, de também ser um diferencial e de poder dar um pouquinho a mais para sua família e assim por diante, né? É, então eles vão crescendo. E aí a gente tem histórias tão lindas que a gente já começa aqui nesse primeiro momento, né? Eu fico com receio, com medo de falar, porque senão, né, a gente dá muito spoiler. Eu não sei se a Yolanda vai gostar ou não, mas assim, sabe, são situações em que a gente chora, que a gente ri, que a gente, né, aquela coisa que oscila, né? E o Joseph, ele foi um homem muito forte, né? E quando a Annalise, que é a filha mais velha, que teve que, na verdade, já assumir algumas responsabilidades desde muito cedo, né? A mãe fica ausente por um tempo fora, que eu não vou contar por quê. Aí vocês têm que olhar o livro, ver o livro, né? Fazer a leitura para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre essa parte aí, né? Esse contexto da Sofia, né? Principalmente depois da última filha, né? Ela acaba, na verdade, tendo uma depressão pós-parto. E aí a gente se coloca, né? Puxa, como lidar com isso? Se hoje ainda é difícil, imagina lá atrás, né? Lidar com essa situação. Mas enfim, a Sofia fica ausente por um período de tempo e a Annalise, que é a filha primogênita, né? Que é a avó da Mariana, tem que assumir ali um pouquinho, né? A questão dos cuidados da casa, e isso falando de 12 e 13 anos, né? Cuidados da casa e dos irmãos que eram menores, enquanto o pai, né, ia na verdade para ia na verdade para atrás do dinheiro, né, cuidar da plantação, cuidar das vendas, né, e tudo mais. Ele teve a sorte de ter aí pessoas que ajudaram ele em determinado momento. O João Pedro é um outro personagem que também a gente acompanha ele, né, que começa como peão, e aí a gente tem, na verdade, uma parte muito engraçada dele ganhar o cavalo, mas só ganharia se ele domasse esse cavalo, que é um cavalo aí meio rebelde, e ele vai lá e mostra que ele, né, que ele consegue domar o cavalo. Então é uma parte legal. E Joseph também acaba, na verdade, tendo um coração muito grande e acreditando muito nas pessoas e tudo mais. E aí ele tem aí também uma parceria nessa compra e venda de um outro personagem que aparece, que é o Augusto Paim, né? E aqui acontece daí uma questão muito interessante, né? No ponto de vista assim, né? A Annelise estava sem a orientação da mãe, né? Sem aquele apoio, aquela ajuda, porque existe uma conexão maior, às vezes, da menina com a mãe e o menino com o pai, né? Mas, enfim, e ela estava começando ali a sentir, né, o amor. O que que seria isso, né? Porque nunca foi explicado para ela o que que é esse sentimento e tudo, né? E ela começa a se apaixonar, mesmo que jovem, ela começa a sentir aquilo que todo mundo sente, pelo menos uma vez, né? Aquele friozinho na barriga, né? Aquele sem saber o que fazer, ficar sem jeito, sem graça.
E ali eu me vi muito no lugar, assim, de querer poder ajudar ela, né? Já que naquele momento, vocês vão ver dentro da história, ela ainda tá sem a mãe dela ali por perto para ajudar e tudo mais, né? E aí, na verdade, a gente vai tendo aí esse desenvolvimento aí, né, da história e tudo mais. Aí eu não sei se eu posso ficar contando, mas enfim, porque assim, como é questão de geração, a gente precisa saber o que, que vem para baixo, né? Mas vamos lá. Bom, eu vou falar assim, mas não vou falar o que aconteceu depois e tudo mais, né? Então ela acaba, na verdade, se entregando para o Augusto Paim, né? Que é um rapaz jovem que ajuda o pai à venda dos cavalos e tudo mais. E ele promete para ela voltar. E acaba não voltando no tempo em que ele falou que voltaria. E aí se desenvolve várias situações, né? Em que ela vai levando a casa, né? A Annalise ainda muito pequena, 13, 14 anos, né? Vai levando aí essa questão de ajudar o pai, a responsabilidade, né? E aí ela acaba aqui engravida, né? Engravida da Sara, que é a mãe da Mariana, né? Então ela vem e ela ama essa criança, né? Que chega, mesmo sem saber o que de fato estava acontecendo, a gente percebe que é um momento também muito bonito que acontece dentro da narrativa em que ela não abre mão, né, da sua filha. Não vou dizer o que mais, mas vocês têm que ver aí, né, esse contexto. Mas é uma história, na verdade, muito linda que a gente vai aí, né, se apegando com os personagens, tá? Então a gente tem esse olhar aqui, né? A gente chega, daí a gente tem, na verdade, esse outra pessoa que trabalha com Joseph, sempre teve muito carinho pela Annalise, né? E no decorrer aí do desenvolvimento, ele pede, né, para o pai dela, né, a permissão de casar com a filha, né? Lembrando que ela acabou sendo mãe solteira, né? Porque o outro não voltou dentro do tempo que deveria ter voltado. E aí vocês vão ver esse desfecho, tá? Mas tudo bem, o pai, né, topa, aceita, até porque tinha aí esse João Pedro, né, muito carinho por ele, estava sempre ali, e acaba indo com eles também de mudança. E ele, além de peão, ele era carpinteiro. E tem uma coisa muito engraçada que a Yolanda traz aqui, é que neste período, né, como não existia como não existia, na verdade, muita atratividade, né? O que prendia a família, né? Além da roda de chimarrão, de falar em chimarrão, deixa eu tomar um golinho também, né? O que prendia? Prendia aqueles causos, né? Aquelas histórias que eu tenho certeza que vocês, né? Cada um que está aqui nos assistindo vai ter sempre um conhecido, um tio, um primo que sabe contar uma história, um caos, né? E aí tem aquela questão das crianças ficarem sempre assim, né? Ou assustada ou se divertindo, mas aqui é mais assustada porque eram causos, né? Mais assim, né? Assustadores, né? Para que as crianças ficassem espertas. Era até uma forma de cuidar para que elas, né? Fossem comportadas, não fossem para onde não deveriam ir, essas coisas assim. Mas tem aí esse momento. Então ele era uma pessoa muito querida dentro aqui desse núcleo familiar, né? E a Annelise casa com ele. Então ele aceita, né, a Annelise com essa criança, com a Sara, até porque ele acompanhou esse processo, né? Ele também estava vivendo junto ali. E a Annelise, na verdade, era uma criança, né? Então ele vai e, e casam, né? Então, e ali eles vão ter, né, mais 3 filhos, tá? Então, a Annelise já traz a Sara, né? E com o João Pedro eles têm mais 3 filhos ali e eles vão desenvolver agora o contexto da família deles, né? Aqui nesse momento a gente observa, na verdade, o contexto da fé, que até então, né, a gente vai perceber que dentro dessas, eu só estou falando do lado dos Iásper, nem cheguei a falar dos Gomizes, que é por parte do pai da Mariana, né, a família que vem por parte ali do pai. A gente está vendo o olhar ainda da família da Mariana por parte da mãe, né? Aqui como eles fizeram uma mudança, né? Mudaram ali uns 40 quilômetros de diferença e tudo mais.
a gente percebe que daí é que talvez a igreja esteja mais perto deles e eles também começam a frequentar, não com uma frequência assim assídua, mas é algo que eles não tinham quando eles estavam em outra localidade, né? Então aqui a gente começa a olhar esse papel, né, da diferença da igreja entrando, porque querendo ou não, né, os imigrantes se fortaleciam entre eles e e com a fé também, né? Então tem isso aqui, tá? E aí a gente entra então no momento em que é Sara, né, que é a filha da Annalise, que é a mãe da Mariana, quem está nos contando a história. Então aqui a gente tem Sara, né, o momento, a geração da Sara, né, onde ela vai conhecer então o seu futuro marido, que na verdade ela no primeiro baile dela, é muito legal que no primeiro baile dela ela acaba gostando assim, se simpatizando com o outro. Mas quem estava de olho nela era outro, né? Que já estava ali de olho, né? E que estava sondando ali, né? A questão da Sara para ver. E eu achei muito legal que ele assim, só vou me manifestar se você trouxer a informação de que ela também pode vir a gostar de mim. Senão eu nem vou, né? Eu não vou queimar meu filme, né? Deixa quieto. Mas é muito legal também essa questão. Então, o pai da Sara, o pai não, o avô da Sara, o Joseph, né? Ele, na verdade, é festeiro, né? Assim, festeiro na questão, mas é uma festa familiar, né? Não festeiro de outra coisa, tá? É, que é? Eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas enfim, estão dizendo aqui que vale a pena ler, vale, né? E estão dizendo aqui que tá dando vontade de ler. Gente, é um livro que você pega e não dá vontade de sair, até você saber o final da história. E quando você sabe o final da história, você quer conhecer mais, porque você já está íntima da família, né? Você já está ali envolvida com os personagens, né? E é como eu disse, Yolanda já está trabalhando com o volume 2. Então, quem pegar o primeiro agora, saibam que daqui a alguns meses, né? A Yolanda, que é a autora da obra, vai apresentar o volume 2. Então, olha, né? É bom quando já tem os dois livros prontos, porque às vezes é legal a gente ler na sequência. Quando a gente lança um para depois lançar outro, né? A gente fica com aquele coraçãozinho na mão. E aí, será que vem ou será que não vem? Mas vai vir, tá? Vai vir. Então a gente está falando na geração da Sara. Então é nessa geração que a gente conhece então o Arthur, né? No caso o personagem é Arthur Gomise, que é o pai da Mariana. Mariana é quem está nos contando essa história por meio das lembranças, tá? Só recapitulando. Então, é num baile, né, numa festa, na casa do vô da Sara, na casa do Joseph, que acontece o primeiro baile ali, né, onde ela vai e ela dança com outro rapaz, que é aquele rapaz que chama a atenção dela no primeiro momento, tá? Mas quem estava de olho na Sara era outra pessoa, né? Era um dos músicos que estavam tocando ali. Então isso é muito legal, a gente vai vendo esses bastidores, né, de como foi aí essa questão. A Yolanda traz muitas questões que me fizeram voltar na infância, né? E aí eu acredito que vocês também vão voltar na infância de vocês de uma forma ou de outra, né? Mas o que me chamou a atenção foi na questão de que já quando eles se mudaram, né, para esses 40 quilômetros um pouquinho mais afastado ali, na verdade, para uma área até mais povoada, dá a entender, né? Por conta de ter mais uma movimentação ali, ter a igreja mais próxima, né? Ter um comércio mais próximo também. Tem ali uma situação em que a Yolanda fala pra gente um pouquinho dos encontros, às vezes, mais da ala masculina, que às vezes, jogar bocha, né? Eu falo bocha, não sei quem fala bocha, né? Mas enfim, que é um esporte que tem origem italiana, que é de você. Eu não sei muito bem as regras, mas tem campeonatos disso e tudo mais. Tem uma bolinha que é jogada no primeiro momento, bem distante, e as equipes com suas bolas, cada um de sua cor, tem que, né, jogar e ver quem chega mais perto daquela bolinha que está lá distante. E é uma cancha de areia, né? Não é uma cancha tipo de bolão, que escorrega a bola, né? Você tem que dosar a força, a direção, e é muito legal. Eu joguei assim poucas vezes, mas assim, nem sei se eu joguei certo. Mas me fez lembrar porque é algo que eu estive dentro de uma cancha de bocha, né? Então, nesse sentido.
E a questão do cigarro de palha, né, do palheiro ali, principalmente nos momentos em que eles estão contando os causos. E eu dei muita risada porque, enquanto aqui, né, um dos personagens, né, o João Pedro, que se destacava em relação a ser um contador de causo, para deixar aquela história ainda mais atrativa para quem estava ouvindo, ele fazia toda aquela pausa, né? Então era o momento em que nas partes que ia vir alguma coisa, ele parava, preparava o seu cigarrinho de palha para deixar o pessoal mais ali, né? Naquela situação. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Então eu achei muito legal. Então aqui a gente tem uma visão da família dos Jasper. Olha só, já está passando a nossa hora. E eu quase não falei nada, né? Não falei nem. Ai, olha só. Mas eu também nem posso falar, senão eu nem sei se a Yolanda vai brigar comigo depois do que eu tô soltando aqui as informações. Mas olha só, aí, então a gente já se apaixona pela família Jasper, tá? A gente já se apaixona pela construção desses personagens que são fortes, né? E a gente às vezes agora começa a conhecer a família Gomizzi. E a gente vê que é uma família também cativante e que traz uma carga diferente da outra família, né? Uma carga emocional, como que a gente pode dizer, do que vem pela frente para eles, né? Então, ali também é um momento em que a gente vê que a fé, né, a igreja metodista, a gente percebe que ela está desde o início com a família, né? Começando então pelos avós, pelos bisavós aqui da Mariana, só fazendo uma comparação, né? Que a questão do sobrenome Gomizzi é uma variação de Gomes, tá? De origem espanhola, cujo significado é homem de guerra, né? Conforme a Yolanda descreve. E eles têm que ser muito fortes, é uma família muito forte pelas coisas que vão sucedendo aqui conforme a gente vai lendo, tá? Então, o bisavô, né, que é o Gabriel Gomizzi de Souza, ele era um tenente que participou da Guerra do Paraguai, né, e aí eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Guerra do Paraguai passou por aqui, então eu me vi aqui, eu não estava aqui naquele momento, mas eu, né, conheço alguns relatos, tenho até 1 ou 2 livros sobre a Guerra do Paraguai, e então foi legal porque, né, pelo menos me trouxe para mais próximo dessa narrativa. Tá? Então ele volta para casa, volta casado com uma paraguaia, né? Que é a Marinha Júlia, tá? E com ela ele tem 8 filhos, né? Então vejam, né? Olha, 8 filhos, que mulher guerreira, né? Imagina, tendo as crianças como eles tinham naquela época, né? Porque a Sara não, a Annalise é que teve que ir para o hospital, que daí vocês vão ver ali que ela foi para o hospital. Mas as outras crianças que nasceram, né, muitas foram bem claras que as mães tiveram os neném em casa, né? E, e outras não chega a dizer certinho, mas a gente daí subentende que tiveram as crianças em casa também, o que era tradicional naquela época, né? Corre atrás da parteira para ajudar aí nesse momento. Então, o Gabriel, que era um tenente, né? O Gabriel Gomizzi de Souza, casou com a Marinha Júlia e teve 8 filhos. Desses filhos, né, tiveram então 6 homens e 2 mulheres. O último menino nasceu Gabriel Filho, que é o avô da Mariana, que é quem nos conta a história, né? E aí a gente começa a ver que, na verdade, casar e não casar também não é só de hoje, porque ele teve uma relação com a Maria Isabel, né? Um pouquinho, na verdade, diferente do que era para aquela época, né? Ela já vinha de uma outra, né, união, ao qual ela não foi feliz, mas que ela trouxe, né, 3 filhos, né? E ele acaba, na verdade, de certa forma, ele amou ela do jeito dele, né? Mas eles não chegaram a casar. Ele conviveu com ela alguns períodos ali e tudo mais, mas não chegou de fato a morarem juntos, né? Então a gente percebe que a Maria Isabel, querendo ou não, ela tinha também uma personalidade muito forte, até porque ela tinha as crianças sob sua responsabilidade. Ele ajudava, não negou nenhum dos filhos, né? Ele ajudava
no que ele podia e tudo mais, mas as crias, vamos dizer, ficavam com ela, né? E ela cuidava de todos, né? E, e cuidava até assim demais, que a gente percebe, né, que ela tinha ali para que as crianças não passassem muitas vezes, né, por situações que ela pode ter passado, né? Ela passou e tudo mais. Mas enfim, mas a gente percebe que ela é uma personagem bastante atuante dentro da narrativa, né? E que tem uma personalidade forte, guerreira. Eu posso dizer que é uma guerreira, tá? Então, dessa união do Gabriel Filho com a Maria Isabel, nascem 3 crianças e uma delas é o Arthur. Aí é que a gente entra naquele que estava de olho na Sara no dia do baile, né? Então, aqui a gente percebe nessa família mais a questão desse caminho da fé mais fortalecido, até porque o Gabriel, que é aqui quem começa aqui a família, né, junto lá com a Marinha Júlia, ele na verdade é quem é um membro fundador da igreja ali na região, né? Seus filhos, na verdade, vão fazer papel importante dentro dessa construção ali da igreja, né, e dessa propagação da fé que a gente percebe. Então é uma família que estava mais ligado à fé do que a do outro lado, não que a do outro não esteja, né, não estivesse, mas aqui a gente percebe. E é até interessante, pelo que eles vão passar, essa união com a fé é muito importante, né? Eu não vou dizer o que eles vão passar, porque vocês vão ter que ler para ver, tá? E traz aqui diversos personagens do lado desta família que chamam muito a atenção, né, que às vezes são personagens secundários, dos secundários, dos secundários, mas que a Yolanda faz questão de trazer, né, enquanto escritora, mas a Mariana que está narrando para a gente lembra, né, e traz para a gente essa questão de alguns personagens que passaram e que foram referências para a Mariana, que é quem está nos contando a história, Mas antes de chegar, né, em uma pessoa em especial, que também foi uma história muito legal, muito divertida ali, a gente percebe que no meio dessa história há um momento em que eles têm que sair da região por conta da usina que está sendo construída lá no Rio Grande do Sul, né? Então, algumas terras ficariam, né, submersas por conta da barragem. Então, as famílias haviam sido avisadas, já estariam sendo providenciado um novo local e tudo mais. Então, a gente percebe que uma parte dessa grande família, né, das 2 famílias que vão se encontrando, uma parte opta em continuar no campo, só que em outro lugar, né? E uma parte opta em ir para a cidade. Então, aqui a gente tem esses 2 olhares de quem saiu do campo e foi para a cidade e como essas pessoas tiveram que entrar no ritmo da cidade, né? Mesmo que não seja uma cidade que nós conhecemos hoje, né? Mas é uma cidade, vai ter uma dinâmica diferente. E, né? E os que optaram em continuar, por exemplo, ainda cultivando a terra, né? E tudo mais, tá? Então a gente tem esses 2 olhares aí também muito legal dentro desse contexto histórico, né? E tem uma personagem, né, dos filhos da Isabel, que foi o Batista, era o mais velho, né? A Olívia e a Aurora. As meninas trazem história muito interessante e aí vocês vão ver as histórias. Mas eu gostei muito da Olívia, quando a Yolanda que escreve para gente, né? E a Mariana, então, na verdade, vai lembrando da Olívia, foi muito interessante que é assim, ela escolheu o seu amor. Ela não foi escolhida por ele, mas ela escolheu o seu amor. Eu achei muito bacana essa coragem desta personagem, da Olivia, né? De ter escolhido o seu amor e ter escolhido o pai dos seus filhos. Aí o resto vocês vão saber aí na história, tá? Mas deem atenção para essas 2, né, personagens aqui. Do Batista a gente acaba sabendo um pouquinho menos, é mais das meninas que o foco desenrola um pouquinho mais. Mas o que a gente percebe é que o Batista sempre esteve ao lado da mãe, apoiando a mãe, né, e tudo mais, tá? E aí surge uma história aí no meio, né, a Maria Cecília.
a Maria Cecília tem uma história também muito legal, porque daí ela, junto com a Maria Isabel, vão para a cidade e ela estava ali, a Maria Isabel cuida dela. Eu não vou dizer qual é a relação, mas vocês vão ver, né? Então, essa parte também é muito legal de como a Maria Cecília, na verdade, ela já tinha. é, uma desenvoltura diferente das suas moças que a gente percebe, né? Quando eu comentei anteriormente em relação ao primeiro baile da Sara, né? Também foi um baile importante para Maria Cecília, elas tinham mais ou menos a mesma idade, né? E só que a Maria Cecília queria cantar, queria tocar, queria estar ali no meio dos músicos, né? Então ela já era mais ousada nesta forma de pensar, enquanto Sara e as outras mulheres que a gente percebe na narrativa, a criação levou elas, na verdade, mais para ser mães de família, donas do lar, né, cuidar ali da família e tudo mais. E a Maria Cecília não. Ela já mostra esse lado aí dela de ela querer sempre buscar algo diferente. Ela não se contentava, né, em ser como as outras. E pelo menos eu vi desse jeito. E aí quando ela vai então para a cidade, assim como todos os outros que vão ali da parte da família dela, tem que se ajeitar ali agora nessa nova dinâmica, né, nesses empregos, serviços diferentes da roça, né? E tudo mais. E aí ela vai se desenvolvendo numa loja, né? Vai criando ali, sendo muito querida pelos patrões, né? E aí tem um momento muito bacana ali, onde ela conhece ali o amor da sua vida. Não vou dar mais spoiler, porque vocês têm que ver ali, né? Achei muito legal a parte do casamento, que ela tava de um lado, ele tava do outro. Achei muito legal mesmo. E aí, né, ela faz com que ele, né, meio que se ajoelhe atrás dela, porque ele magoou o coraçãozinho dela e eu tô do lado dela. Eu fico do lado dela nesse sentido. E adorei, assim, como a Yolanda construiu essa narrativa ali pra gente. Achei que ficou muito divertido, muito bacana e tudo mais, tá? Bom, então, para que a gente possa ir finalizando, né, para não prender muito mais o tempo de vocês, o que eu posso dizer? Deixa eu mostrar aqui a capa, né? Eu posso dizer o seguinte, que é um livro, é uma narrativa que vocês não vão se arrepender, que vocês vão querer ler mais de uma vez, porque existem N histórias que vão aparecendo, que vão surgindo e que a Yolanda, que é a autora, vai costurando elas para que a gente possa, na verdade, né, conhecendo um pouquinho mais desses personagens que fizeram parte dessa família, né, tanto dos Jasper quanto os Gomizzi, tá? Então, quando a gente olha Panaceia, os Jasper e os Gomizzi, o que a gente tem de Panaceia? Aí eu fui procurar o significado de Panaceia, né? Que é, então, né, um substantivo feminino, tá? Que é uma planta, beberagem ou simpatia, ou coisas que se acredite que possa remediar vários ou todos os males. Né? Então é algo que vem ali para tentar o que? Remediar os males, né? Para tentar, né, acalmar o coraçãozinho de todos, resolver a situação. E no livro a gente tem esse olhar da fé muito forte. A Yolanda traz para a gente algumas passagens, diversas passagens, né, da Bíblia. E tem um momento que ela deixa ali muito claro, né, que a verdadeira panaceia, na verdade, é Jesus, né? Tá ali escrito: Jesus é a verdadeira panaceia que todos nós precisamos receber, né? Que todos nós precisamos ter para o quê? Para que a gente possa remediar todos os nossos males, para que a gente possa, na verdade, estar de bem conosco, né? Entender um pouquinho mais as outras pessoas e ser forte para situações que se a gente tem que passar, ser forte. Que a família os Gomizes passaram por uma situação muito difícil ali, né? Que daí quem for ler, quem já leu, né? Quem já leu sabe do que eu estou falando, quem for ler vai saber do que eu estou falando. Porque não foi um momento fácil para aquela família, tá? E aí eles tinham o quê? A união deles, né? E da fé.
né? Então, querendo ou não, a mensagem que fica é essa questão que a própria Yolanda disse para gente no vídeo de apresentação, que essas páginas tragam a fé, tragam esperança, tragam compaixão, né? Para que a gente possa não só entender as personagens, mas a gente fazer a reflexão para nós mesmos e dos nossos ancestrais. Entender por que, que as coisas são hoje, né? Por conta do que foi no passado. Porque não foi fácil para eles, assim como às vezes não está sendo fácil para nós. Às vezes a gente fala, ah, hoje é diferente, está tudo fácil, está cômodo. Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Sim, nós não temos, nós temos um diferencial que lá atrás eles não tinham tecnologia que nós temos, mas do outro lado a gente é refém de algumas coisas que eles não eram, né? Então, fica alguns questionamentos em relação aqui que eu anotei, né? Do ponto de vista, assim, algumas perguntas que a gente pode se fazer do decorrer da narrativa, tá? Qual seria a diferença de aceitar ou se conformar? Né? Então, fica uma das perguntas que a gente vai vendo no decorrer da narrativa e a gente pode trazer essa pergunta para nós mesmos. E depois a gente tem aqui, na verdade, um outro questionamento, né? Quais são os sonhos de cada um? Né? Será que aqui a gente percebe que a pergunta que a Mariana faz é em relação a quais foram os sonhos da minha tataravó? Quais foram os sonhos da minha bisavó? Né? Será que se realizaram? Será que elas conseguiram? Será que a vida que elas tiveram foi o sonho que elas sempre buscaram? E aí a gente volta para nós, né, em relação à nossa família. Será que, né, os sonhos da minha bisavó, da minha tataravó se realizaram? Será que os meus sonhos estão sendo realizados? Então a gente se questiona muito desse ponto de vista, tá? E então seria isso, né? É um livro, como eu falei, que vocês vão amar do início ao fim, que vai dar vontade de ler novamente, porque num primeiro momento a gente acaba, na verdade, assim, tendo uma percepção geral das famílias, mas na segunda leitura, confesso que eu estava fazendo uma segunda leitura, eu não consegui concluir. Eu estava começando a pegar algumas coisas que passaram despercebidas, né? E se a Yolanda vai trazer para a gente o segundo livro, né, o volume 2, eu vou estar mais esperta aí com essas coisinhas aí, essas histórias paralelas que se iniciaram, né? E na expectativa para que sejam também as mesmas percepções, né? O mesmo ponto de vista que a Yolanda está trazendo, preparando para a gente aí com tanto carinho esse volume 2, né? Que tenho certeza que o volume 1 já foi uma obra feita com muito carinho, uma obra em homenagem à sua família, né? Tudo bem que ela traz aqui, né, a questão, como ficou muito claro no começo, né, que a Mariana, que é quem narra pra gente, diz que é uma narrativa, mas o que fica muito interessante é que eu não mostrei para vocês, é que junto dessas narrativas a gente tem, na verdade, aquela questão, contexto de ficção com contexto da realidade. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa, né? A gente vê que foi feita a pesquisa e a gente tem documentos. A gente tem documentos no decorrer da leitura que comprovam, né, essas veracidades aí, né? O título de eleitor de um dos personagens, né? A gente tem o certificado de registro de veículo atração animal, ou seja, da carroça, né? Foi registrado uma carroça em nome do personagem aqui. Tem um documento aqui em relação da Igreja Metodista do Brasil, né? Então, são informações que enriquecem a obra, porque a gente vai vendo, caraca, olha só, e cartas, né? Cartas escritas, né, de forma manual. Aí o que me chamou a atenção, a fotografia com PH na frente, no fó, né? E na grafia ali no final também o PH, né? Olha, fotografia com 2 PH, um na frente e outro atrás ali. Então, assim, eu falei, gente, olha que bacana, olha que material riquíssimo a Yolanda tem e ela trouxe aí dentro da narrativa, né? Então, eu só tenho a agradecer a Yolanda pela oportunidade de conhecer a obra, né? E dizer para vocês que é um livro maravilhoso, é um livro em que vocês vão se apaixonar,
e vão querer mais, ou vão querer sair dessa família, né? Eu já faço parte dessa família. É isso que eu tenho a dizer, tá? Então, parabéns a Yolanda, né, de Souza Anchal, que é a autora da obra, né? Parabéns aí a todos que contribuíram de certa forma com esta obra, tá? E que passaram pela vida da Yolanda para que ela pudesse deixar aí, deixa eu ver aqui só uma coisinha, que ela pudesse deixar a sua mensagem e tudo mais, né? Então é isso. É um livro que traz esse contexto histórico, né? Que faz parte de muitas famílias. Assim como eu disse inicialmente, eu me vi muito nessa situação, porque minha família, querendo ou não, veio de fora, né? Só olhar meu nome e meu sobrenome, que vocês vão ver que eu não sou 100% brasileira, eu tenho uma misturinha aí do lado de fora, né? Assim como muitos de nós, né? E hoje nós só estamos aqui por conta deles que vieram para cá, né? Buscando algo melhor, né? Entre momentos bons, momentos ruins que eles passaram, né? Nós estamos aqui, nós só temos a agradecer a eles, tá joia? Bom, espero ter aí aguçado um pouquinho essa questão da leitura, né? Desta obra em especial. Vou fechar aqui a live mostrando a capa, tá? E fica aqui a recomendação. É um livro que vocês vão se apaixonar do início ao fim, tá? Vão torcer pelos personagens, vão querer pegar no colo alguns personagens, né? Para acalmar o coraçãozinho deles, porque se às vezes para nós é difícil, imagina para eles, né? Então, termino a live agradecendo a presença de vocês, né, com esta capa que tá riquíssima, lindíssima, Panaceia, os Jasper e os Gomise, tá? É uma obra que se passa lá no Rio Grande do Sul e a narrativa começa em 1880. E a forma como a Mariana vem trazendo pra gente é uma forma muito gostosa, tem a questão coloquial das falas que faz com que a gente também esteja ali, né? Porque tem uma misturinha de italiano, tem uma misturinha de gaúcho, tem uma misturinha de não sei o quê, e aí a gente vai, né, entrando no meio dessa conversa aí. É muito gostoso, tá? Deixa eu só ver aqui um recado que passou, deixa eu ver, da Yolanda, né? Agradecendo a todos que estiveram, ela escreveu aqui, né? Conhecendo um pouquinho do trabalho dela. E a gente vai ficar na expectativa aí do volume 2 e com certeza de olho aí nos próximos que virão. Então, Yolanda, eu amei a sua obra, né? Enfim, obrigada. Um beijo a todos e até uma próxima análise e apresentação de livro. Tchau, tchau.